Olá pessoal! No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto bastante importante e necessário. Vamos falar sobre os sinais do autismo. Você sabe identificar quais são eles? Muita gente pergunta como é possível saber se uma pessoa tem ou não o autismo avaliando alguns comportamentos, ou se há características semelhantes entre os autistas para ter um diagnóstico correto. Sim, é bastante comum que as pessoas com transtorno apresentem alguns sinais que evidenciem o autismo, mas a intensidade dos sinais pode variar ou ser diferente de pessoa para pessoa. E também é importante destacar que esses sinais podem surgir desde o nascimento e serem sutis ou mais óbvios e até mesmo aparecer com o passar do tempo. Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre alguns sinais do autismo. Primeiro, dificuldade em fazer contato visual. Logo cedo, os pais podem perceber que as crianças não olham nos olhos, nem mesmo quando são chamadas pelo nome. É bastante comum que algumas pessoas com autismo não façam contato visual, pois elas se sentem desconfortáveis ou porque essa é uma situação difícil para eles. Mas lembre-se que essa característica não pode determinar um diagnóstico de TEA, já que nem todos com autismo apresentam essa dificuldade. E também temos que pensar que há crianças que são bastante tímidas ou que têm uma personalidade mais introspectiva, por isso vale o alerta. Outro sinal é não querer ou não gostar de ser tocado. Nem todo mundo gosta de ser tocado, mas para pessoas com um transtorno do espectro do autismo, isso é mais que uma simples preferência. O cérebro deles funciona de outra forma e o toque é uma forma de expressar as emoções, estabelecer intimidade, manter vínculos sociais. Então, diversas pesquisas já comprovaram que as pessoas com autismo respondem de forma diferente ao toque, em comparação com as pessoas neurotípicas, que são as pessoas que estão fora do espectro. Então, foi comprovado ao examinar cérebros de pessoas com TEA que, ao serem tocadas, elas reagiam como se tivessem com uma fobia. Então, as pessoas com autismo, elas são fisiologicamente afetadas pelo toque e ficam desconfortáveis com essa situação. Então, é muito importante observar esses sinais também. Não lidam bem com mudanças na rotina. Um dos primeiros sinais do autismo pode ser o apego a rituais e a rotina. Isso é importante para as pessoas com transtorno, pois dá uma previsibilidade, um controle. Então, por isso é comum, por exemplo, que a pessoa dentro do espectro goste de comer sempre no mesmo prato. Ela pode ficar ansiosa se isso não acontecer. Ter uma rotina, é uma forma da pessoa com autismo pensar que tem controle sobre o ambiente e de que não vão surgir novas situações que causem ansiedade e medo. Então, não há como negar que a necessidade de rotina pode se tornar inconveniente em alguns momentos, Pessoas com TEA precisam de muitos rituais para sair de casa, por exemplo. Elas sentem dificuldades para experimentar alimentos novos, bebidas novas. Elas não gostam de conhecer pessoas novas e lugares diferentes. Então, é muito importante ficar atento a este sinal, principalmente se estiver atrapalhando ou limitando o desenvolvimento da criança. Outro sinal que podemos observar é a dificuldade de interação com outras pessoas. Para quem tem autismo, é bastante difícil interagir com outras crianças e até mesmo com pessoas mais próximas, Elas não conseguem se socializar. O autismo afeta como a pessoa percebe e processa as informações sensoriais. Por isso, elas sentem dificuldade de se relacionar com outras pessoas e de participar da vida cotidiana, da família, da escola, do trabalho e da vida social. Então, é bastante comum que as crianças com autismo prefiram brincar sozinhas, por exemplo. Elas não gostam de lugares com muitas pessoas. Então, esse é um sinal que nós devemos ficar atentos. Problemas na fala. Um dos sinais do autismo é o atraso na fala. Muitas crianças não conseguem se expressar verbalmente ou falar corretamente. Por isso, crianças com autismo podem repetir com frequência o que ouvem, fazendo ecolalias, ficar balbuciando palavras
sentir dificuldade para completar frases da forma correta. Então é bastante importante checar com uma fonoaudióloga, pois algumas crianças podem demorar a falar e isso pode não ter nada a ver com autismo. Então, se você acha que o seu filho, o seu aluno, o seu paciente tem um atraso na fala, fique atento a esse sinal. Movimentos repetitivos. Outro sinal muito importante são os movimentos repetitivos. Então, muitas crianças realizam movimentos com o próprio corpo, como balançar as mãos, bater os pés, ficar girando objetos ou girando o próprio corpo, ficar fazendo sons repetitivos, né? Repetir aquele som diversas vezes. Então, esses movimentos são chamados de estereotipias e são motivos para os pais procurarem ajuda profissional. Então, os autistas, eles realizam esses movimentos para se organizar mentalmente, para se concentrar, para controlar a ansiedade, muitas vezes para se autorregular. Então, nós chamamos de autorregulação, né? Por conta disso, os pais não devem repreender as crianças que apresentam esses comportamentos, pois é uma forma de auxiliar o cérebro com o excesso de estímulos que o autista recebe. Mas, se essa estereotipia estiver afetando ou prejudicando a pessoa de alguma forma, aí sim esse comportamento deve ser trabalhado, ok? Então, ficar atento a este sinal. Hipersensibilidade ao ambiente. Muitas pessoas com o espectro do autismo têm dificuldade em processar informações sensoriais do dia a dia. As pessoas com autismo, elas são mais sensíveis aos sons, cheiros, sabores, toque. Então, muitas crianças com autismo também são hipersensíveis, ou seja, apresentam o transtorno do processamento sensorial. Então, sendo assim, sua percepção das sensações não está regulada de forma adequada. Então, como você pode imaginar, isso afeta diretamente a rotina, pois elas ficam ansiosas e desconfortáveis com algumas situações. Não suportam barulhos, tocar alguns tecidos por conta da textura, não conseguem comer alguns alimentos por causa da cor ou da textura também. Também podem ser indiferentes à dor e às temperaturas, cheirar ou tocar os objetos excessivamente ou ter fascinação por luzes ou movimentos. Então, a pessoa com TEA, ela pode precisar de ajuda profissional para trabalhar essas questões sensoriais e assim responder mais adequadamente às sensações e aos estímulos recebidos pelo ambiente. Então, é um sinal bastante importante para a gente observar. Bom, a pessoa com TEA, ela pode apresentar também hiperatividade ou passividade. Então, elas podem apresentar comportamentos como hiperatividade, ou seja, são inquietos, não concluem uma atividade, têm muita energia, mas, por outro lado, elas também podem ser mais apáticas, né? Não interagirem com outras pessoas, não fazem contato visual. Então, os pais, eles costumam perceber esses sinais logo na primeira infância e buscam ajuda para controlar esses comportamentos. Os comportamentos mais impulsivos ou a falta de interesse que podem atrapalhar no desenvolvimento infantil e escolar também, tá? Outro sinal que pode ser bastante observado em pessoas com autismo é o apego a alguns objetos incomuns. Então, algumas pessoas com autismo podem apresentar interesses fixos e ter apegos a determinados objetos, que muitas vezes não são brinquedos. Então, dessa forma, eles carregam com eles alguns objetos considerados importantes. Por exemplo, pode ser uma caixinha de papelão, uma pedrinha, um barbante, uma tampinha de garrafa, entre outros objetos. E se alguém mexer com esse objeto, eles podem ficar bastante ansiosos e nervosos. Então é preciso entender que esse objeto tem um significado para essa pessoa, né? E respeitar esse comportamento, tá bom? Outro sinal é que eles podem ser pouco tolerantes a frustrações e fazer birras. Então as pessoas com autismo, elas podem se frustrar com mais frequência e ter comportamentos intensos, como as famosas birras. Mas a gente precisa lembrar que é importante saber diferenciar o que é birra de uma crise sensorial, tá? Então essas pessoas, elas sentem dificuldade em lidar ou entender regras, também não entendem a necessidade de esperar em algumas ocasiões, surgem episódios de choros intensos,
que podem ser acompanhados de agressividade com as pessoas ao redor ou com eles mesmos. Então, essas questões devem ser trabalhadas na terapia comportamental, tá? Terapia ABA é bastante indicado para isso também. Então, por enquanto é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender um pouco mais sobre alguns dos sinais que podem estar relacionados ao transtorno do espectro do autismo. Lembrando que cada pessoa é única e que pode apresentar sinais diferentes, mas a pessoa ela deve ser avaliada por um especialista e a intervenção deve ser realizada por uma equipe preparada, para assim a pessoa com autismo ter uma qualidade de vida, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!